Oi, vamos a mais uma aula. Você perceberá rapidinho que a modelagem da rede do sistema viário da sua simulação é um dos elementos mais importantes de uso no Sumo. Você poderia passar direto para o programa NetEdit e já começar a colocar seus nós, colocar seus arcos e começar a fazer a definição de sua rede. Porém, eu não recomendo que você já vá direto para o NetEdit. Sugiro muito que antes de usar essa ferramenta, você faça um esboço ou um croquis da área de estudo. Em uma aula anterior, nós já capturamos uma imagem da área em que iremos trabalhar nossa simulação. Pois bem, em cima dessa imagem, eu sugiro que você já faça um esboço ou um croquis, já posicionando onde ficam os seus nós, onde ficam os arcos entre os nós, colocando já informações como onde tem ponto de parada, quantos pontos de parada ali tem, qual é a velocidade daquela via, quantas faixas existem, se há alguma faixa exclusiva, enfim, elementos importantes da sua rede. E é importante que você faça antes um esboço ou um croquis da área, para que quando você for usar o software NetEdit, já fique muito mais fácil você posicionar os elementos da sua rede e suas características. Então, vamos à aula. Vamos conhecer bem de perto a região de estudo desse curso. Começaremos por esse cruzamento que fica entre o setor hoteleiro sul e o setor comercial sul de Brasília. Percebam que esse cruzamento permite movimentos nas direções norte-sul e leste-oeste. Praticamente todos os movimentos. Os únicos movimentos que não são permitidos são os movimentos que gerariam conflitos de tráfego. Vamos aproximar para o nível do solo. Percebam que as vias na direção norte-sul têm 3 faixas de cada lado, enquanto que as vias na direção leste-oeste têm 2 faixas de cada lado. Essas vias são todas separadas por canteiros centrais. Agora passaremos para uma grande região que fica entre o setor comercial sul e o setor de rádio e TV sul. Aqui temos um pequeno acesso. Esse acesso é uma área de embarque e desembarque de passageiros e também muito ocupada por taxistas. Temos um retorno no sentido norte-sul. Essa área que eu mostro agora é uma área com muita travessia de pedestres. Centenas de pessoas por hora atravessam de um lado para o outro. Temos uma grande baía de ônibus. E no lado leste também temos uma grande baía de ônibus. Chegamos ao cruzamento. Vamos descer agora para o nível do solo. Perceba que há um retorno, aquele retorno que eu citei há pouco. A via tem 3 faixas e temos uma faixa de desaceleração à esquerda. E temos um pequeno acesso para aquela área de embarque e desembarque que eu citei. Perceba que há muitos taxistas lá parados. Voltamos para o retorno. Perceba que ele é semaforizado. A saída do acesso dos táxis e desembarque é junto do semáforo, o que gera um desafio a mais. A travessia de pedestres que eu citei, perceba que são dezenas de pessoas nesse tempo semafórico quando ele abre, em ambos os sentidos. Foi para o outro lado da via, no sentido sul-norte, para a gente poder ver um pouco ela. Perceba que trabalharei muito mais com o lado oeste da via, que é o lado mais significativo para a nossa análise. O outro é muito parecido, não entrarei muito em detalhes nele. Circulando mais um pouco, dando uma volta. Avançando. Perceba que aqui a gente tem o início de faixa exclusiva de ônibus, é uma faixa muito curta mesmo. Vários ônibus parados para embarque e desembarque de passageiros. No período de pico da tarde, especialmente, são dezenas de ônibus que chegam a engarrafar bastante essa área. Chegando agora no cruzamento entre o setor comercial sul e o setor de rádio e TV sul. Percebamos que é uma faixa de pedestres próxima à esquina. E aqui temos o cruzamento. Mais uma vez são vias com canteiros centrais. Na direção
leste-oeste são 2 faixas por sentido. E na direção norte-sul são 3 faixas por sentido. Também é um cruzamento semaforizado. Vamos conhecer a região entre o setor de Rádio e TV Sul e a quadra 501 Sul. Aproximando, podemos identificar uma grande baia de ônibus, bem em frente ao setor de Rádio e TV Sul. Do outro lado da via nós temos uma baia menor. Perceba que no sentido sul-norte há um retorno, está um pouco escondido entre as árvores. Mas o que mais chama a atenção nessa região talvez seja esse cruzamento, que não é um cruzamento muito típico. Estou mostrando agora os movimentos possíveis nesse cruzamento. Esse grande cruzamento com esse grande canteiro central, nessa via principal que é a W3 Sul, perceba que há jogos semafóricos aí controlando esses movimentos. Vamos descer para o nível da rua. Estou agora no setor de Rádio e TV Sul. Perceba que é uma faixa exclusiva ao longo desse setor de Rádio e TV Sul, uma faixa exclusiva para ônibus. Temos aquela grande baia de ônibus, alguns abrigos de ônibus para os passageiros esperarem suas viagens. O retorno que eu citei, esse retorno é no sentido sul, voltando para o sul. Não é semaforizado, muito importante frisar. Perceba que a faixa exclusiva é descontinuada, por quê? Porque teremos um cruzamento um pouco mais à frente, então os veículos têm que ter essa faixa liberada para eles poderem fazer suas manobras. Chegamos ao cruzamento, perceba que ele é semaforizado, mais uma vez há canteiros centrais, mostra os movimentos, há uma pequena fase de aceleração ali. Acompanhei um pouco o movimento. E agora veja quem vem lá da área oeste querendo ir para a área leste. Estão aguardando o semáforo abrir para poderem passar. Mais uma vez navegando um pouco na área. Estou agora na quadra 501. Percebo que retoma a faixa exclusiva de ônibus. Isso também acontece do outro lado da via, não apenas desse lado, temos faixa exclusiva. E aquele movimento que eu citei. Usarei o programa PowerPoint para desenhar a imagem do esboço da minha área de estudo. Usarei como imagem de fundo a imagem W3 Sul Pátio que nós capturamos em aula anterior. Irei aproximar a imagem tanto quanto possível para podermos ter uma melhor precisão no trabalho. Aproximando aqui um pouco. Lembrando que estou usando a ferramenta PowerPoint apenas porque é uma ferramenta que me é muito familiar, uma ferramenta que eu uso bastante, muito simples, inclusive, muito fácil de encontrar, mas você pode usar qualquer outro software, qualquer outro aplicativo ou qualquer outro recurso para desenhar seu esboço. Sempre salvo meus arquivos tantas vezes quanto possível. Afinal de contas, quem já perdeu muito trabalho sabe como é isso. Chamarei o arquivo de esboço W3 Sul Pátio 615 por 146, lembrando sempre que essas são as medidas da minha área de estudo, 615 metros por 146 metros. Começarei desenhando o esboço a partir desse primeiro cruzamento. O PowerPoint me oferece dezenas de símbolos, de formas para poder trabalhar. Usarei um círculo azul para representar os nós de minha rede. Você pode usar qualquer outro símbolo, qualquer outra cor, qualquer nomenclatura. Usarei esta apenas porque ela me é muito familiar e muito natural. Coloquei o primeiro nó. Coloquei mais um segundo nó.
um terceiro, um quarto nó e mais um quinto. Um sexto nó. Percebam que já estamos aos pouquinhos construindo o nosso grafo, a nossa rede. Batizarei o primeiro nó com a letra A. Novamente, essa é uma nomenclatura que eu uso para mim. Você pode usar qualquer outra nomenclatura sem nenhum problema. Estes 3 nós na imagem, aqui na parte de baixo, eu só irei nomeá-los na segunda parte do nosso trabalho. Primeiro eu nomearei os nós e arcos da parte superior da imagem e na volta farei os nós e arcos da parte de baixo. Usarei essa cruz, esse sinal de soma, como símbolo de interseções semafóricas. Lembrando que a interseção semafórica, ela não deixa de ser um nó, mas como ela tem características muito próprias, muito particulares, eu prefiro representá-la com um símbolo à parte. Usarei então esse sinal de soma verde para representar interseções semafóricas, a letra S de semáforo na primeira posição e um número indicando a quantidade ou a sequência na cadeia de semáforos que teremos. Então, S1 é o semáforo S1. Estou criando agora um arco, ligando o nó A até a interseção semafórica S1. Vou reduzir um pouco agora a imagem de S1 para poder ficar mais espaçoso, mais folgado o meu desenho. Estou usando essa seta básica como sinal de arco. Usarei a cor, um tipo de um bege, para poder diferenciar mais facilmente. E com nomenclatura, usarei a letra A na primeira posição, A de arco. A segunda posição, usarei um número, que seria a sequência de arcos do meu grafo, da minha rede. Uma barra e o número de vias que aquele trecho, o número de faixas de rolamento que aquele trecho tem. No caso, esse arco 1 tem 4 faixas de rolamento. Perceba que a seta ela é direcional. Significa o quê? Que o meu arco 1 vai do nó A até a interseção S1 e ela tem 4 faixas de rolamento, nesse sentido. Agora irei construir o arco 2, que ligará a interseção semafórica S1 até o nó B. Estou editando então agora o arco 2. Simplesmente fiz uma cópia do arco 1. Estou fazendo as devidas reposicionamentos do arco. Renomearei ele para A2, isto é, arco 2. E ele não tem 4 faixas de rolamento, ele tem apenas 2. Então, meu arco 2 parte da interseção S1, vai para o nó B, e ela tem 2 faixas de rolamento. Perceba como é muito informativo esse tipo de esboço. É simples, mas consegue me passar muitas informações a respeito do grafo e da rede com que eu estou trabalhando. Agora estou criando o arco 3, que liga o nó C até a interseção semafórica S1. O arco 3 já foi renomeado e ele também tem 2 faixas de rolamento. Os arcos e nós da parte inferior da imagem eu farei mais à frente. Agora temos mais um nó. E esse nó é um pouco diferente dos outros nós, na minha nomenclatura. Obviamente você pode usar outras nomenclaturas, outras definições da sua preferência. E essa região ela é um pouco mais complicada de entender, porque ela tem esse pequeno desvio para a área de embarque e desembarque de táxis. A gente tem um retorno e a gente tem um cruzamento semafórico. Estou colocando mais um arco naquela posição ali embaixo, logo após o pequeno retorno. Estou fazendo agora uma cópia daquela interseção semafórica S1 e vou chamar agora essa nova interseção de S2. Ela fica bem em frente ao setor comercial sul.
entre o setor comercial sul e o já citado Shopping Pátio Brasil, que é um shopping muito conhecido aqui de Brasília. Perceba que entre aquele nó que eu coloquei logo à frente do S1, você tem duas vias. Tem uma que é essa embarque e desembarque de táxis, que vai até S2, e também tem a possibilidade da pessoa simplesmente seguir reto entre aquele nó e S2. Então estou construindo agora mais um arco, o arco 4. Estou construindo também mais um arco chamado de arco 5. O arco 4 vai ligar S1 até esse nó que eu criei. Ele tem 3 faixas de rolamento. E o arco 5 liga aquele nó até a interseção semafórica S2. Tem 3 faixas de rolamento. Estou criando agora mais um arco, que é o arco 6, que é o arco que permite que o carro entre naquela área de embarque e desembarque e depois volte para a interseção semafórica. Perceba que o arco 6 tem apenas uma faixa de rolamento. Entretanto, os dois arcos, apesar de ligarem o mesmo nó, a mesma interseção, são dois arcos diferentes com características diferentes. O tal nó que eu venho citando até agora, estou chamando ele nó de entroncamento, daí a letra E. Na prática é um nó igual aos outros. Eu fiz essa diferenciação apenas para poder ilustrar como nós podemos ter vários simbolismos diferentes para o nosso trabalho. Estou criando mais um arco. O arco 7. Esse arco 7 liga S2 até este nó na via, na imagem de baixo. Por quê? Porque esse semáforo ele controla tanto o sentido da direita para a esquerda da imagem, como também permite que a pessoa que venha do nó E1 possa vir e fazer o retorno para a via que está abaixo na imagem. Daí eu colocar mais um arco ligando S2 até este nó. O nome do arco é A7 e ele tem apenas uma faixa de rolamento. Criarei agora mais um arco, o arco A8. Perceba que entre a interseção semafórica S2 e o próximo cruzamento há um grande trecho de via. Só que esse trecho de via tem uma característica. Parte dele tem 4 faixas de rolamento, onde a quarta faixa é uma grande baia de ônibus e o outro trecho tem apenas 3. Por isso eu estou posicionando o arco A8 apenas entre S2 e esse nó que eu acabei de posicionar. O arco A8, você vai perceber, ele tem 4 faixas de rolamento, porque eu estou contando a baia de ônibus como uma faixa. Também poderia contar como uma faixa, por exemplo, uma faixa de aceleração ou uma faixa de desaceleração. Estou fazendo algumas pequenas retificações na imagem. Para poder ficar mais fácil discernir os elementos. E posicionarei mais uma interseção semafórica, a interseção S3, que ficará um pouco mais à frente. Copio o S2. Arrasto até a próxima interseção e renomeio essa interseção para S3. S3 fica entre o setor comercial sul e o setor de rádio e TV sul. Vamos relembrar qual foi o último nome de nó que eu usei. Foi a letra C. Então esse novo nó se chamará D. Copiarei mais um arco agora, ligando de D até a interseção semafórica S3. Será o arco A9. O arco A9 tem 3 faixas de rolamento,
no sentido D até S3. Perceba que eu criei mais um nó, o nó E. Só que temos um detalhe. Onde eu estou posicionando o nó E neste momento, acontece uma situação interessante. Este shopping, que é o Pátio Brasil, ele tem um intenso movimento de veículos. Então há um movimento muito comum de S3 na direção do nó E, onde muitos desses veículos entram no shopping. Então pode ser interessante você criar um nó especial para deixar bem claro que ali é um nó de, digamos, fim de simulação, um nó onde muitos veículos entram e não saem mais, nesta posição. Então eu estou colocando agora esse outro símbolo, que é um círculo com uma cruz no meio, como se fossem duas diagonais. Estou mudando a cor. Para algo próximo do preto. Estou batizando de E1, que seria área de escape 1. Mais uma vez eu sempre repito, tá, gente? Isso é uma nomenclatura minha, estritamente minha. Você pode criar sua nomenclatura. E à medida que a gente vai amadurecendo nesse tipo de trabalho, você vai criar outras nomenclaturas para você. Estou criando agora um arco A10. O arco A10 liga a interseção S3 até o nó E. Para ser mais exato, o nó E não é um nó comum. É um nó de entroncamento, como eu fiz lá com o nó E1. Então eu vou chamá-lo de E2 também. E mudar sua cor. Isto é apenas para deixar bem claro que este é um nó onde os veículos podem ter uma bifurcação. Eles podem seguir diferentes direções a partir desse nó. Agora eu crio realmente um nó E. Crio um arco A11. Este arco A11 vai ligar o entroncamento 2 até a área de escape 1. Temos aqui o arco A11. E temos agora o arco A12. Reposicionando um pouco agora os nós, só para uma questão de caber na imagem. Sim, admito, é um trabalho muito chato, muito demorado, mas é um trabalho muito necessário para você ter uma rede mais correta possível. Porque depois que você começa a trabalhar com o NetEdit, vai ficar muito mais difícil fazer correções lá nele. Então é melhor errar aqui agora do que lá. Estou redimensionando os tamanhos das fontes, mexendo um pouquinho aqui e acolá só para ficar mais legível. Perceba que o arco A11 eu coloquei com 2 faixas de rolamento, porque no caso desse estacionamento consegue entrar até 2 carros por vez na área de estacionamento. Mas dependendo da modelagem eu poderia colocar só uma faixa de rolamento. Agora eu estou criando um nó F, a partir do qual partirá um arco que ligará F até a interseção semafórica S3. Teremos aqui então o arco 13. O arco 13 também tem 2 faixas de rolamento. Crio agora o nó G. E criarei mais um nó nessa região. É importante frisar, como eu estou mostrando, que há na via
na imagem de baixo, um retorno escondido pelas árvores. Isso a gente viu na parte 1 desta aula. Estou agora, então, colocando mais um nó do tipo entroncamento. É importante frisar que este nó não pode ser confundido com os nós de interseção semafórica. Nenhum dos 3 entroncamentos que vimos até agora tem algum tipo de controle semafóricos neles. Então, chamarei esse entroncamento de E3. Perceba que o próximo arco que eu estou criando, ele liga apenas da S3 até G. Por quê? Porque nesse trecho, que é o arco 14, temos apenas 3 faixas de rolamento. Agora criarei um arco A15, ligando o nó G até esse entroncamento. Perdoe-me que chamei o entroncamento E2 de E2, mas deveria ser E3 este entroncamento aí, tá? Há um erro no vídeo. Estou introduzindo agora mais um elemento de notação. Esse arco A15, eu estou colocando, e no A14, estou colocando agora mais uma informação, que é o X2 e o X1. O que significa? No caso do arco A14, significa que o A14 vai do entroncamento S3, da interseção semafórica S3 até o nó G, que ele tem 3 faixas de rolamento e tem uma faixa exclusiva para ônibus. Assim como o arco A15, ele tem 4 faixas de rolamento, mas 2 delas são exclusivas para ônibus. Quais? As faixas mais à direita. Eu estou considerando que a faixa, que é a baia de ônibus, é uma faixa exclusiva também. Por isso que o arco A15 tem 2 faixas exclusivas. Então perceba como uma simples imagem dessa consegue me trazer muita informação para o desenho da minha rede. Apesar desse conjunto semafórico S4 e S5, na verdade ser apenas um, eu irei desenhar como 2 conjuntos diferentes, 2 interseções diferentes, para facilitar a leitura do vídeo, para a simulação ficar mais fácil de ser lida. Crio agora um arco A16 com 3 faixas de rolamento, sendo uma delas exclusiva para ônibus. Bem, até aqui vocês já viram que o trabalho é muito repetitivo e eu basicamente já mostrei todos os principais elementos de construção do esboço. Então, para não perdermos muito mais tempo nessa aula, eu já desenhei toda essa parte básica de arcos, nós e interseções semafóricas. Já tinha feito isso numa outra slide do PowerPoint. Então, para não perdermos mais tempo, eu irei já passar direto para esse esboço quase todo concluído. Falta-nos ainda um elemento muito importante para a nossa simulação, que são as paradas de ônibus. Veremos na aula sobre transporte público como estas paradas são importantes. Então, minha notação vai ser um retângulo, onde eu numerarei de P, P de parada. A segunda posição é o número da sequência da parada no meu modelo, no meu esboço. Colocarei esse azulzinho aí. Sinal de menos, sinal de subtração e a quantidade de paradas de ônibus que tem naquela parada, posições de parada. Isto é, ali eu tenho uma grande baia com várias posições de paradas. Quanto? Bem, P1 tem 4 posições de parada, assim como o P2, que é uma grande parada de ônibus, ela tem 4 posições para ônibus. Já o conjunto de paradas P3, que fica aqui na via de baixo, ele apenas tem 2 posições de parada de ônibus. Por isso tem essa denominação, P3 menos 2. Significa que o conjunto de parada 3 tem apenas 2 posições para ônibus. E por fim, teremos a nossa último conjunto de paradas nessa área a ser estudada, que é o conjunto P4, que terá também 4 posições de paradas de ônibus. Bem, basicamente concluímos aqui o desenho do esboço da nossa rede de estudo. Salvarei esse arquivo mais uma vez. Lembrando que eu cometi um erro, eu repeti 2 entroncamentos 2.
Aquele último tem que ser chamado de E3. Corrigirei para a próxima aula. Usarei mais uma vez a ferramenta de captura de imagem do Windows para selecionar exclusivamente essa área de desenho. Salvarei, então, essa área como arquivo de imagem. E salvarei como esboço W3 Sul Pátio 615 por 146. Essa imagem será muito importante para usarmos na próxima aula. Salvei a imagem e agora abrirei para podermos ver como ficou. Perceba que com essa imagem eu tenho uma boa panorâmica do que é a minha área de estudo. Isso é um grafo muito claro, que a gente viu na aula anterior, e com isso poderemos construir com muito mais tranquilidade e facilidade a nossa rede no programa NetEdit. Admito, construir o esboço é algo muito chato, é muito trabalhoso, mas é muito fundamental para a sua simulação. Qualquer informação errada que você colocar no esboço da sua rede, quando você for montar a sua rede, vai ter severos problemas na hora de rodar a simulação. Então, espero que nesta aula a gente tenha podido mostrar como construir esse esboço da área, gerar uma imagem com esse esboço para podermos, aí sim, na hora de editar a rede, no software NetEdit, podemos ter muitas facilidades. Até mais!